A paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias. Epístola de Tiago, eu acho. Tiago, capítulo de número 3 e verso de número 1. Você que trouxe a sua Bíblia, você que não trouxe, vai observar aqui que o jovem Galileu, Gabriel, vai estar colocando a mensagem. O jovem Galileu, está bem grande hoje, hein? Tá bom para vocês enxergarem. Tiago, capítulo 3, verso 1 e 2. É que você procure aí, por favor, sem pressa, para que a gente possa falar um pouquinho sobre aquilo que Deus colocou em meu coração. Sejam bem-vindos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Deus os abençoe todos. Espero que seja a primeira de muitas. Vamos lá. Posso ler o texto? Já encontraram? Minha Bíblia diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a Tua bênção sobre a nossa igreja hoje. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, que ela possa, Senhor, descer do céu, revelada de uma maneira simples aos nossos corações, para que todos compreendamos e aprendamos com ela, Senhor, eu peço. Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que ouçamos, e que o Senhor quebrante o nosso coração para que possamos compreender qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa no verso primeiro aí, pequeno Galileu, por favor. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres. O que é um mestre, irmão? Alguém que tem um entendimento aprofundado da palavra, com a capacidade de ensino, professor. Tem muita gente que gosta, de estudar, e estudar não é ruim, é bom. A gente aprendeu na história, todo mundo que estuda teologia durante muitos anos, como seu pastor, estuda muita história religiosa das religiões. E existe uma encíclica papal, me parece que é de 1960 e alguma coisa, ou 70, não me lembro, onde nessa encíclica, uma ordem do Papa, transmitida a todas as igrejas do mundo, ele disse que a leitura bíblica nas igrejas católicas não deveriam, porque ele disse que todo mundo que lia a Bíblia ficava louco e vira crente. Então, melhor você não ler. Isso é história, tá lá. Se você quiser, você vai ver. Isso, livros de história é fácil de você achar e ver que o pastor está te falando a verdade. Então, conhecer a palavra de Deus, a Bíblia nos exorta, nos incentiva, e ele diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, não é? Existe um texto no Velho Testamento, no profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz assim: o meu povo morre pela falta do conhecimento da palavra de Deus, porque seus pastores são loucos. Muito bem. Então, é bom que a gente aprenda a Bíblia, que a gente conheça a Bíblia, e nós devemos fazer isso. Mas, à medida em que você vai conhecendo, você vai entendendo todas as suas responsabilidades. Você vai compreendendo que você não tem apenas direitos, mas você tem também deveres. Você vai entendendo que existem coisas que fazem muito mal para a tua vida espiritual, que vão prejudicar a tua família, que vão prejudicar você, que vão prejudicar os outros, e você vai aprendendo a discernir as coisas, você vai aprendendo a discernir a palavra, você vai aprendendo a discernir os espíritos, você vai aprendendo a entender as manifestações espirituais, você vai aprendendo e conhecendo sobre as coisas que não são físicas, não é? Você vai aprendendo que você não deve espiritualizar tudo, que nem tudo é o diabo, como muita gente acha.
né? Acontece uma coisa ruim, ela já fala, tá amarrado, tá repreendido, né? E às vezes é o anjo que está ali. E a pessoa está amarrando o anjo, né? Só que não. Só que não. Então, a gente, à medida em que vai conhecendo a palavra de Deus, vamos conhecendo a Deus. Em João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então, à medida em que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, nós vamos conhecendo a Deus. Nós vamos conhecer os seus mistérios, as suas profundidades, as suas larguezas, os seus comprimentos. O apóstolo Paulo fala isso. E vamos crescendo para que, quem sabe, um dia cheguemos à estatura de varão perfeito. E quando ele fala... Obrigado. Quando ele fala varão, está utilizando a palavra no sentido universal, e ele está falando varão e varoa. Amém? Então ele não está falando só com o homem, mas está falando com os dois. O que é chegar à estatura de varão perfeito? Pleno conhecimento da palavra de Deus. E quando você conhece alguém que conhece bem a palavra de Deus, qual é a principal característica dele? Quem sabe? Qual é a principal característica de alguém que conhece bem a palavra de Deus? Boca fechada. Você conversa com o irmão, fala ele. Você não vai falar nada? Por quê? Porque se eu falar, o juízo de Deus vai vir sobre a minha vida. Eu não vou falar nada, porque isso aí não é problema meu. Esse aí é o crente safo, irmão. Esse aí é quem conhece a palavra, é assim. Agora quem não conhece, não. Eu não aguentava. Como é que você deixa esse negócio quieto? Eu, se fosse você... se fosse comigo. Se o meu marido fizesse isso. Meu Deus, nem sei o que eu fazia. Conhece alguém assim? Irmão? Quem conhece? Agora, o crente espiritual, irmão, o crente que conhece a palavra de Deus, quando a pessoa está contando aquele problema, ele está quietinho e ele está só em pensamento. Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Irmão, o que você está fazendo? Estou orando. Jesus, tem misericórdia de nós. Para que o nosso pecado não nos consuma. Para que o nosso pecado não acabe com a nossa vida, com a nossa bênção. Então, quando você encontra uma pessoa madura espiritualmente, e a palavra de Deus fala que nós, quando crescemos para conhecermos, ou crescemos, ou nascemos para Jesus, nós somos como crianças. Lembra que eu falei para vocês de uma visão que Deus me deu quando eu cheguei no Monte Horebe? Não sei se vocês vão lembrar, quando eu estava subindo o monte. Eu e o Tiago estavam mais para trás, né? Eu estava na frente. E ele falava, nossa, pastor, você está preparado fisicamente, eu não aguento mais. Eu falava, vamos, Tiago, vamos, rapaz, vamos embora. Né? E o guia estava lá, né? Nós lá atrás. Ele era magrinho, né? Nós subindo aquela montanha. Eu olhava para o lado, eu vi um anjo. Uma visão espiritual que Deus me deu. E do lado desse anjo tinha uma criança, pequenininha assim, ó. Ele estava de fralda, com alfinete, descalço e andando. E toda vez que eu olhava para o lado, quando eu estava subindo o monte, eu tinha aquela visão, eu via aquilo. E até eu chegar lá em cima, eu fui ver. E aí, quando a gente chegou lá em cima, né, depois de 2 horas caminhando para chegar lá na montanha, a gente foi orar, o Tiago sentou do meu lado, ele ficou sentadinho, e eu desci, né, naquela pedra, que é uma pedra bem grandona, ela deve dar da ponta da cadeira, aqui assim mais ou menos, uma costa de pedra assim, mais baixa um pouquinho, onde Moisés passou os 40 dias e 40 noites, né, onde Deus deu ele os 10 mandamentos. Aí no canto assim eles fizeram uma casinha, e tem um buraco, que era onde ele se escondia quando ventava, né? Então é aquele lugar, a gente estava ali no mesmo lugar, estávamos só nós dois, ficamos da meia-noite às 2 da manhã ali orando.
E quando eu desci, né, eu gosto de orar com a cara no pó, coloquei as minhas mãos na minha testa, assim, eu estava de boca no pó, orando ali com Deus, o Espírito Santo de Deus falou comigo e disse, sabe aquela criança que você viu subindo o monte? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, é você. Para mim, aquela criança é você. E eu queria que você entendesse que nós, para Deus, somos como crianças. Se você tem cachorro na sua casa, você sabe que o cachorro ele tem o raciocínio de uma criança pequena de 2 anos, né? Você deve saber disso. Por isso que ele corre na frente do carro, ele entra debaixo do pneu, porque ele não tem noção de perigo. É que a criança e o cachorro, o pensamento deles é a mesma coisa. Se comportam da mesma maneira. Né? Então, Deus, quando ele olha para nós, ele vê a gente da mesma forma. E é assim que ele interpreta os erros que eu e você cometemos. Quando nós estamos na presença de Deus, é lógico. Eu estou falando de crente. Então, o Senhor olha para nós como uma criança e Ele sabe que essa criança vai... Então, a Bíblia diz que quando nós somos crianças, nós nos alimentamos de alimentos para criança. Nós somos criados com leite. Um leite. Os discípulos do Laí Ribeiro vão enlouquecer comigo agora, né? Nós somos criados com leite. Eles falam que a gente não pode tomar, que, né? Dá um monte de coisa. Aí eu tomo. E à medida que a gente vai crescendo, você vai trocando o alimento. Não é? A gente, quando era criança, eu acho pequeno, já minha mãe já feijão, já arroz, essas coisas. Saiu do leite, apesar que minha mãe disse que eu mamei até os 5 anos, mas mamãe tá lá, né? Sabe que é a minha mãe. Não sabe, sabe. Até os 5 anos, por isso o pastor meio fraquinho assim, né? 5 anos, nasceu com quase quantos quilos, mãe? 4? 5 é alguma coisa. Fioto, irmão. Fiotinho. Mas o pastor Cunha foi mais, né, mãe? O maior, né? O pastor Cunha é quase 6. É. Mamãe. Depois você não cuida da sua mãe, né? Se você sem vergonha, cuida da sua mãe. Então eu fui na nutricionista quando eu fiz a cirurgia bariátrica. Ela falou assim, pela tua altura você tem que ter 70 quilos. Eu falei, pega a motosserra e corta a minha perna. Falei, eu já nasci com 2 dígitos no meu peso já. Isso aí, né? Né, irmão? Isso aí. DNA, né, irmão? Isso é DNA. Então, à medida que a gente vai crescendo, vai mudando o tipo de alimento que nós vamos recebendo. E espiritualmente é a mesma coisa. À medida em que você vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, o Senhor vai mudando o alimento que você vai recebendo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te falando coisas que muitas vezes já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, eu ficar, às vezes, meio atordoadão, assim. Parece que eu tomei um chazão de Durex santo. Porque eu falo, uau, Jesus, que negócio que é esse, hein? Mas eu tenho estrutura espiritual para aguentar aquilo que Deus está falando para mim. Tem gente que não tem. Por exemplo, veio uma jovem senhora, é um exemplo hipotético que eu estou dando, não estou falando para ninguém aqui, vou até virar para cá para não fazer de conta que eu estou olhando para alguém. Você vem para cá e daí traz a tua mãe, ela já está idosinha, e você, pastor, eu quero que você olhe para a tua mãe, daí quando eu vou orar, o Espírito Santo fala, não precisa orar, que eu já vou recolher, está nos dias, ela já vai embora. Daí o que o pastor fala, irmão? Eu estou falando com a filha, não com a mãe. Que já tem 50 anos. A mãe dela já está com 80. E as pessoas não entendem que todo mundo vai morrer. Tem gente que não entende isso, irmão. Que acha que nós vamos ficar para semente, né? Eu acho que o contrário seria complicado, né? Pai enterrar o filho é uma coisa complicada.
Mas os filhos enterraram seus pais. Eu falei com a minha mãe esses dias, a gente não tem problema nenhum de conversar sobre isso. A gente falando sobre umas coisas que ela queria fazer, eu falei, mãe, vai fazer logo. Porque daqui a pouco Jesus volta para você, você foi embora com vontade. Tudo bem que lá no céu é melhor que aqui. Mas se você está com vontade de fazer os troços, vai fazer. Ele não fique guardando teu dinheiro, não. Queime tudo. Vai viajar, vai passear, vai comer o que você está com vontade. Vai ser feliz, minha mãe. Porque a vida é assim mesmo, irmão. Vamos nascer, crescer, ficar burro, casar e morrer. É assim. Né? Assim, essa é a vida de todo mundo, irmão. E aí eu falei, irmã, o que eu vou falar para você? Não, pastor, pode falar a verdade. Eu falei, irmã, você já tem plano funerário? Ela começou a chorar, irmã, sentou, deu desespero na irmã. Eu vou mentir, irmão? Eu não posso mentir. Ela perguntou, eu tenho que falar. Se você não perguntar, eu não falo. Agora, se você olhar para mim e falar o que Deus te falou, eu vou mentir para você? Eu sou do diabo. Então, se você não quer saber o que Deus falou, não me pergunte. Porque se você perguntar, eu vou falar. E o problema é que a informação é seu, não é meu. Agora, se você não perguntar, né? Quando você vê minha cara, você já não quer saber, nem pergunta. Falou, pastor, valeu pela oração, tchau, Deus abençoe. Aí fora. Que eu não vou falar, a não ser que você pergunte. Eu disse, irmã, levanta daí, você está chorando por quê? Porque você está falando que minha mãe. Eu falei, claro que vai morrer, irmã, você acha que ela vai viver para sempre? Quantos anos tua mãe tem? 80. Eu falei, porra, cara. Já viveu um monte, já cuidou de todo mundo, já feliz, deixa, para com isso. Então, as pessoas, da maioria das vezes, são egoístas, né? Porque eles não querem abrir mão daquilo que tem. Eu sei que às vezes as pessoas ficam chateadas com as coisas que eu digo, mas eu tenho que falar a verdade. Você levanta, vem aqui, dá a tua mão para mim, enxuga esses olhos aí. Você já tem plano funerário na tua casa? Não, não tem. Então vai fazer, faz um plano funerário para não ser pego de surpresa. Tua mãe já está idosa, não está bem, já está fraquinha, né? Então, se por acaso, quem sabe, talvez, todavia, Jesus resolva recolhê-la, você estará preparada. Eu não estou dizendo que ela vai morrer amanhã. Pode durar 10 anos, ou 10 dias, eu não sei. Ou um dia. Nós estamos falando sobre conhecimento. Não estou um milímetro fora da mensagem. Então, o Senhor, quando Ele trabalha na sua vida, Ele trabalha na feitura do vaso, vamos colocar assim, porque nós somos um vaso, né? E o Senhor vai trabalhando no vaso, Ele vai preparando você para algo que Ele tem já lá na frente pensado. E quando você chegar lá, você vai estar preparado para aquilo que o Senhor pensou para você. Independente do que seja, nem todo mundo está sendo preparado por Deus para a mesma coisa. A Bíblia diz que uns são chamados para profeta, outros pastores, outros mestres, outros evangelistas, não é? E eu sou ovelha. É assim que a Bíblia diz. Então, quem sabe você seja só ovelha. Glória a Deus, levante a tua mão para o céu e agradeça. Que aí você não vai se enfiar nessas enrascadas que o pastor se enfia. Né? Que eu vivo me enfiando em enrascado quando eu falo a verdade. E as pessoas não gostam de ouvir a verdade. A maioria não gosta. Então, eu não posso fazer algumas coisas que vocês podem, por exemplo. Se eu fizer, eu estou ferrado, irmão. Por quê, pastor? Porque eu tenho pleno conhecimento da palavra de Deus. E se eu cometer qualquer pecado, eu vou fazer ele de livre e espontânea vontade, querendo fazer. Já vocês não. Não conhecem. Não sabem. E aí? Mas eu não sabia que comer o frango da macumba era pecado. Eu não sabia, estava com fome e comi. Eu não sabia. Aí, você não comeu um frango da macumba, irmão? Nossa, eu me admiro. Não, irmão. Não, falando com os meninos, só com as meninas não. Não. Nunca voltou para casa cozido, com fome, daí encontrou aquele banquete maravilhoso, sentou ali e comeu? Não.
6 litros de uísque, irmão. 3 vermute, 2 conhaque. Falar de Bagdá. Oh! Cheio de moeda num pote. Uhul! Glória! Champanhe gelado, irmão. Oxe, costumava tomar pinga. Champanhe daquela chique ainda. Irmão, nós era tudo macumbeiro naquele tempo ainda. Olhar e falou, sai daí que nós vamos comer esse negócio aí. Pô, na máquina, irmão. Acho que nós somos gordinhos assim por quê? Eu não sabia que era pecado. Eu não tinha conhecimento da palavra. Por isso Deus não vai imputar pecado por eu ter comido o frango da macumba, porque eu não sabia que era pecado. Você entendeu? Agora, se é hoje, e o Senhor diz para mim assim, não coma comidas sacrificadas a ídolos, para que as pessoas que estão perto de você, sabido que é para ídolo, não te julguem e pequem, porque estão te julgando porque você está comendo. Porque a minha fé é maior do que a fé do macumbeiro. E se eu comer uma galinha de macumba, para mim não vai fazer mal, irmão. Pelo contrário, vai fazer bem. Eu estou com fome. Agora, talvez para você, se você comer, você vai ter problema. Eu não tenho. Porque a nossa fé é diferente. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, quando ele andava, aonde a sua sombra projetava, a sombra tocava nos doentes e eles eram? Porque a Bíblia diz que o apóstolo Pedro era usado na plenitude da sua fé. O que é plenitude? É uma medida. Então, se existe o máximo, existe também o... Não é simples a Bíblia, irmão? Simples, né? Então, depende da frequência que a tua fé opera. Depende da frequência que a tua fé opera. Então, nós, muitas vezes, meus irmãos, a gente paga o preço, porque a gente sabe que as coisas vão fazer mal e a gente faz, assim mesmo. Você olha para aquela pizza com catupiry e fala, cara, não vou comer isso que meu fígado vai reclamar. Aí todo mundo está comendo, vem aquele cheiro, aquele troço, você fala, vou comer um pedaço. Ferrou, passou o dia inteiro vomitando. Não é assim? Então, quando você faz uma coisa errada, e você tem consciência do que você está fazendo, você vai receber juízo sobre isso. Amém? Quando você não sabe que você tem problema de fígado, e que você vai lá e come aquela pizza desavisadamente, achando que não vai fazer mal, e passa mal, foi só um acidente. Agora, se você sabia que você ia passar mal e ainda assim você comeu, então você merece todo o figatil que você vai ter que tomar. Está todo mundo entendendo isso? Eu estou falando sobre a diferença entre o mestre e o que não é mestre. Estou te explicando de maneira simples, porque eu quero que você entenda isso. Então a palavra de Deus, ela vem sobre a nossa vida. A gente estava no mundo e era adúltero. Um pouco mais pesado agora. A gente estava no mundo e tinha amante. Falando dos irmãos aí, das irmãs, também eu não sei, hoje em dia está tudo meio igual, né? Antigamente quem tinha amante era só os homens, né? Hoje já está tudo nesse mundão aí, né? Tá tudo perdido, né, irmão? Tá complicado. Hoje em dia os irmãos estão em casa dormindo e as mulheres estão, né, no outro lugar. Então, aliás, que o cara vai comprar um avião, vai vir com um capacete já na frente. Você já sabe desse negócio. Vocês já viram a foto do aero novo? Com o capacetão, assim, 2 coisas. Não viram ainda? Meu, vocês estão devagar mesmo, né? Eu já vi isso, que vem pintado já um chapéu de touro na frente, assim. E a buzina do avião vai fazer... Diz que, né, não sei, parece. Tem avião novo que querem comprar aí pro cara, né? Que a gente não sabe quem que é, tem que falar o cara, né? Me chamam de Moa, carinhosamente, né? O Moa, daí diz que vai ter uns chifres, né? O piloto estiver taxiando, ele... o cara sair da frente, né? Avião de corno, assim. Então, a gente era do mundo, né? Tinha lá 5, 6, 10, 15, 3, 2, 1, não sei, não importa. Amantes. Então, qual era o problema que a gente podia ter lá no mundo? Alguém descobrir, né? Se essa pessoa tivesse um terceiro e, né, alguém descobrir, tá na mesma coisa. Ou, segundo problema, essa pessoa está doente e você ficar doente.
Terceiro problema, essa pessoa ser sadia e ficar grávida ou vice-versa, e daí você ia ter um problema. Caso contrário, não dava nada. Você estava no mundo, era ímpio mesmo, aquilo ali é um troço comum, normal, vamos lá e tá tudo certo, uhul, já é. Agora, quando você é crente, você conhece o Evangelho, você conhece Jesus, e você praticar um adultério, irmão, você está entrando num pecado de morte. Lá no mundo, não. Você não conhece a palavra não está sobre você. Agora, quando você conhece, e mesmo assim você faz, quem está entendendo, levanta a mão e diga amém. Amém. Então, existem coisas, quando você conhece a palavra, que se você fizer, pode dar consequência, porém não será muito grave. Agora, existem outras coisas, eu estou falando de pecados, que se você fizer, você pode ir para o inferno por causa daquilo. Porque você conhece a palavra, você conhece a verdade e você está fazendo deliberadamente como se estivesse fazendo para ofender a Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Então, pastor, mas eu pisei na bola e não sei o quê, mas eu me arrependi, não estou fazendo mais. Glória a Deus, aleluia. E Jesus te iluminou, o Espírito Santo te iluminou, você se arrependeu e abandonou o pecado. Bênção. Porém, a Bíblia diz que receberemos um juízo mais. Mas eu não fui perdoado? Fui. Claro que fui. Mas a Bíblia diz que o que eu planto eu tenho que? E o que eu colho eu tenho que? Tudo. Tudinho. E não adianta você reclamar, irmão. Você imagina que triste que é para o pastor você ir na casa de uma pessoa orar que está doente? Uma situação difícil. E aí você chega na casa da pessoa, todo mundo crente, aquela pessoa ali na cama, num estado lastimável. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. E aí é onde está aquela enfermidade, a ferida, a doença, ou o que quer que seja. Quando você fecha os olhos para orar, você entra no mundo espiritual, algumas pessoas são mais adiantadas espiritualmente, vêm com os olhos abertos, outras precisam fechar os olhos, depende da tua condição espiritual. Aí vamos dizer que nós vamos lá, você fecha o olho, quando você fecha o olho, naquele lugar que está aquele machucado, tem ali uma espada de ouro. E você olha do lado, tem um anjo, assim, olhando para você, assim, com cara de mal. Porque tem gente que acha que a gente tem cara de bonzinho, né? Mas não tem. Cara de mal. E aí você olha com aquele negócio, que eu não sei como é que chama, aquele negócio de pôr espada, que o anjo tem assim atrás, sabe? Tipo o He-Man, né? Tinha aquela espada assim, do anjo. Não sei como é que é aquele troço, não sei como é que chama no céu, né? É, bainha aqui, lá não sei como é que chama, né? Mas vamos dizer que seja uma bainha, né? A espada, mas acho que não é, né? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Não sei. Até aquele negócio de pôr espada, vocês entenderam o que é, né? Ele troço lá de pôr espada. Aí você olha pro cara, ele tá só com o troço aqui, vazio. Vazio. E você olha, a espada tá no cara que tá na cama. Você faz o quê, irmão? Te pergunto. Você sabe que é a espada do anjo. E o anjo recebeu uma ordem de... Porque esse cara tá debaixo do juízo de Deus. Eu pergunto para você, Deus, você vai lá meter a mão na espada de Deus, irmão? Sim ou não? Por que você não vai meter a mão? Porque você é mestre na palavra. Porque você conhece a palavra de Deus. Porque se você é um nécio, o que é um nécio, pastor? É alguém que não tem conhecimento aprofundado da palavra de Deus. É um nécio. Tem uns monte de missionário que é tudo assim, né? Conhece nada, os irmãos aí que é sobreiro, vamos orar, tá amarrado, e é o anjo, irmão. E aí o cara vai lá meter a mão na espada, e aí, irmão, sobra consequência para todo mundo. E daí a espada sai do cara e vem nela. Eu tô com uma vizinha minha, crente, querida, tá passando fome. Uma situação difícil,
o marido foi embora, o troço está virado, não que é aquilo, o banco tomou o carro, a empresa, ela tem uma empresa, mas está com a porta fechada, e eles estão ali numa prova, e daí ela veio conversar comigo, pediu para mim orar. Dá para ir orar lá? Não. E você vai achar que eu sou um malvadão, né? Eu sei que você vai pensar isso. Nossa, pastor, você é um malvadão. Por que o pastor não vai, irmão? Primeiro, porque ela não é minha ovelha. Não é minha responsabilidade. Segundo, irmão, porque quem deveria estar cuidando dela é o seu pastor. Terceiro lugar, se eu sou pastor dela, eu sei porque ela está passando por aquela situação. Se eu não sou, eu não sei. E eu vou dizer uma coisa para você, se tem alguém que não é injusto, é Deus. Se tem alguém nesse mundo que é justo, irmão, é Deus. E não existe a possibilidade, a Bíblia é muito clara a esse respeito. O justo não vai mendigar o justo ora e Deus provê. Hoje uma irmã mandou mensagem para mim lá de São Paulo, ela é uma 01. Eu estou no grupo 30 de WhatsApp com 240 pessoas em cada grupo. 30. Então, quando eu chego em 240, eu abro o grupo de transmissão 2, lá de São Paulo. Ela passou mensagem para mim hoje e disse, pastor, eu estou orando a Deus, estava lá na minha mãe tomando café, porque estou atravessando uma situação difícil, eu não vou ligar, nunca liguei, nunca incomodei, não vou encher o saco, mas eu estou orando a Deus, eu preciso de uma ajuda do pastor. Eu mandei a mensagem de volta para ela, disse, irmã, você está na prova aí, né? Sei que você está na prova, Deus está falando aqui comigo. Manda o número do teu Pix, eu vou mandar uma ajuda para você ir no mercado fazer uma compra. Ela disse, depois que eu mandei o dinheiro para ela, R$300, que é o valor que eu mando sempre para a pessoa poder comprar uma cesta básica, é mais ou menos o mesmo valor. Ela disse, o meu filho ia chegar da escola hoje, depois que eu mandei o dinheiro, e não ia ter pão para ele tomar café, porque já faz 3 dias que eu estou tomando só água para o meu filho poder comer. Eu estou sozinha aqui numa prova, uma situação muito difícil. Ela disse, mas eu orei a Deus e falei que se Deus fosse na minha vida, Deus ia tocar no teu coração e eu não ia pedir nada para você, só pedir oração. Mas se Deus era na minha vida, você quando visse o meu pedido, você ia me ajudar. E ela recebeu a bênção. Chorou muito e disse, pastor, eu vou correr lá no mercado, vou fazer a compra, vou trazer aqui a comida para o meu filho para dar de comer. Por quê? Porque ela pediu para... Então, nós somos tocados por Deus, muitas vezes, eu e você, através de uma oração. Deus toca o teu coração e você faz as coisas. Deus fala com você, Deus traz aquele sentimento e você vai lá e faz. Às vezes de mais, às vezes de menos, mas você faz, não importa. Você se move e faz aquilo que você tem que fazer. Então, se Deus fala comigo e eu não faço, eu vou receber juízo severo de Deus. Porque eu estou me recusando a cumprir uma ordem de Deus. E eu falo sempre para vocês que eu não sou bom, eu não sou santo. Eu falo sempre isso para vocês. Eu sou obediente. Eu ouço a palavra de Deus e eu obedeço. Eu não me meto onde eu não fui chamado. Eu não me atravesso aonde eu não sou benquisto. Eu já cuido com a minha boca para mim viver uma vida tranquila e em paz. É isso que eu faço. Porque eu não sou burro e eu não quero ficar levando porrada de Deus por estar me enfiando em jugo desigual. E a maioria das pessoas precisa começar a aprender isso. Aí a pessoa está numa situação difícil, você vai lá, eu fui lá na casa do irmão, o irmão está passando na prova, eu fui lá, orei, eu peguei umas coisas aqui do meu armário, umas comidas, umas coisas, e levei lá e abençoei a irmã, e dei, está tudo certo, glória a Deus, aleluia. Daí no final do mês bloqueia a tua pensão. O banco travou, bico de pato, asa de barata, jornal sem letra, botina larga, ninguém sabe por quê, bloqueou o troço.
E aí você está lá e não vai, desespero, outro mês bloqueado de novo, e você não sabe o que aconteceu. Mas agora você sabe. Você se meteu onde você não foi chamado. Porque Deus fecha as portas na vida, muitas vezes na vida financeira das pessoas, para tratar com elas. Que a pessoa está em desobediência. E a Bíblia diz, não diz? Que o Senhor se utiliza da vara da correção para os seus filhos que Ele ama. E Deus faz isso. Quando você é desobediente. Quando você não cumpre com a palavra. Quando você não faz o que Deus está mandando você fazer. E aí o que você faz? O bonito, o caridoso, o querido crente, irmão, que faz as coisas fora da vontade de Deus, vai lá e se mete no tratamento de Deus. Daí Deus está tratando com o cara, você vai lá e enche o armário dele. Acabou o tratamento de Deus. Aí para você parar de se meter, o que Deus faz? Corta você. E você fica sem, que Deus você não se mete mais. E Deus você vai lá orar, ai Jesus, libera. Não. Pastor, ore por mim, o pastor vai orar, Deus fala, não. E eu tenho ensinado vocês aqui muito, dizendo para você que você tem que ser um cara feliz, uma irmã feliz, quando o diabo se levanta contra você, contra o inferno, macumba. Nossa, glória a Deus, irmão, porque daí você vai em Deus e Deus te livra. Agora, quando é Deus, você vai pedir para quem? Você vai pedir para quem, irmão? Ir lá conversar com Deus para Ele tirar a mão daquilo que é teu? Eu te pergunto, com quem você vai falar? Ô Jesus, será que dá para o senhor quebrar o meu galho, conversar com Deus lá para Ele tirar a mão aí, que o negócio está... Aí Jesus vai lá, porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, verso 30 para frente, que Jesus intercede por nós. E Jesus vai lá interceder, falou, ô papai, será que dá para o senhor quebrar? Não. Não. E aí, irmão? E aí você tem que esperar a ira que veio no coração de Deus se aplacar. Eu estou completamente dentro da Bíblia, no que eu estou te falando. Porque muitas vezes Deus se irou contra determinados povos e destruiu todos eles, sem deixar nada. E aí então tem que esperar a ira de Deus se aplacar, dobrar o seu joelhinho, colocar a sua cara no pó e ficar lá, Jesus me perdoa, Jesus me perdoa, Jesus me perdoa, eu sou um cretino, Jesus me perdoa, nunca mais eu vou fazer isso, já até Ele te ouvir. Porque você pisou na bola. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser mestres no conhecimento da palavra, porque sobre as nossas ações receberemos um juízo severo. E nós estamos no Novo Testamento. Então não vem com essa conversa de, nós estamos vivendo no amor. Não, não é isso que a Bíblia está falando. E você precisa aprender isso. Quer ser abençoado, quer ser próspero, quer ser feliz? Obedeça. Eu já estou ensinando para vocês faz tempo que Jesus, que o Senhor Deus, que o Espírito Santo, eles não são galinha para ter pena de você. Eu já falei isso aqui para você. Eles têm que aprender. Tem que aprender. Nós estamos ficando adultos, nós estamos aprendendo a palavra, nós estamos comendo feijãozinho hoje, nós estamos comendo feijão. Não estamos tomando leite hoje, nós estamos comendo feijão. Feijão com uma farinha, aleluia. Azeitinho de oliva, glória. Ovinho frito com a gema mole, Ah, irmão, xicrinha de café preto, amarguinho, deve que andar. Tá comendo feijão hoje, vaso. E você está aprendendo. Por que tem muita gente com as suas finanças travadas? Por que tem muita gente que não vai, não muda? Porque a pessoa não muda, irmão. Deus dá uma lição, o cara volta de novo. Deus outra volta de... Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus. Até quando, irmão, nós vamos viver cocheando em dois pensamentos? Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, e então segui-la. Põe o 2 aí, por favor. Pois todos tropeçamos em muita coisa. Todo mundo aqui peca, irmão. Você peca, eu peco, nós pecamos. Vós pecais, eles pecam. Não é assim? Todo mundo peca, irmão. Todo mundo pisa na...
que ele está falando? Se você tem um cadeado na tua boca, esse homem é perfeito. Quem aqui fala demais? Levanta a mão. Não minta, fala a verdade. Fala demais. Pastora Mari, levanta a mão. Eu conheço, já vou falando. Mamãe também, levanta a mão. Pastora Shir, levanta a mão também. Fala demais, irmão. Leva porrada. Leva porrada. Então a gente tem que cuidar com o que fala. Você pode falar bastante, eu falo um monte. Menos da vida dos outros. Menos da situação do... Você não. A Bíblia diz no Salmo, o salmista escreveu, Salmo 1, verso 1, 2 e 3. Ele disse assim, não se assente na roda dos escarnecedores, nem ande no conselho dos ímpios. O que é a roda dos escarnecedores? Sabe aquele grupo de crente que está ali? Tá, irmão, beleza, beleza. Uau, você viu o carrão do pastor? Tá roubando, hein? E você, tá mesmo, ladrão. Hã? Você viu o irmão ali com a irmãzinha sentado na igreja hoje só no zoinho, aquele ali, tem irmão. Ali, ó, irmão. É verdade, também acho. Tá ferrado junto. Aí vai pra ripa junto, irmão. Não conhece o coração do irmão? Não sabe o que tá rolando? Como é que você tá julgando? Como é que você tá abrindo essa bocona aí, cheia de dente, para falar de alguém que você nem sabe qual é a intimidade que o cara tem com Deus? Lembre-se que Miriam ficou leprosa, porque criticou Moisés porque ele casou com uma negona. A Bíblia diz que a mulher que Moisés casou era da cor do ébano. Sabe o que é ébano? É uma madeira preta. A mulher de Moisés já tinha morrido. Você vai falar, mas quando a mulher de Moisés morreu, ele já tinha 120 e poucos. Que com velho quer, com uma negona? Esquentar os pés, irmão. Esquentar os pés, cara. E eu vou fazer outra pergunta para você. O que você tem com isso, irmão? Você gosta de dormir com o pé gelado? Parabéns para você. Tem que não gosta. Um velho desse com fogo no rabo. Não é assim que os outros falam? E aí você tá junto, você já começa a descer o pau junto, né? Eu também acho, que absurdo. 120 anos, irmão, e quer casar. Vou perguntar de novo, e o que é que você tem com isso, irmão? E a Miriam começou a bater no Moisés. Onde é que já se viu? Você escreveu na lei, olha, Miriam, que não deve alguém do povo de Deus casar com alguém de outro povo. E agora você vai, você é hipócrita. Fala uma coisa e faz outra. Não é? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu digo, o que eu faço. Eu venho aqui e falo para vocês, gente, quando você comprar um carro, anda na regra, na lei, não ande por aí voando, né? Daí você está na estrada sem, o pastor passa. Aí. Faz o que eu digo, não o que eu faço. O que eu faço, eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço. Talvez você não tenha. A Bíblia diz, irmão, que o Araão, que era irmão deles também, eles eram 3 irmãos, ficou do lado de Miriam e falou, não, eu acho que Miriam tem razão. Olha aí a roda dos escarnecedores. Eu acho que Miriam tem razão, porque está escrito na lei mesmo que nós não devemos, né, fazer essas coisas aí. Aí a discussão se acalorou, e Miriam falou assim, não, Moisés, o que você está pensando que você é? Você é profeta? Mas eu também sou. Deus me dá visão,
Deus me dá sonho, Deus fala com... Irmão, esses tempos eu escutei uma pessoa falar isso para mim. Escutei, as pessoas saíram da igreja, né, da nossa igreja. Carla riu porque ela escutou também. Falei, irmão, não faça isso, você vai se dar mal. Jesus não está nisso aí. Por quê? Você acha que Deus só fala com você? Você é profeta, você também. Escutei, pai, irmã, eu vi a Miriam. Falei, tá bom. O lombo é seu, não é meu. Aí a Bíblia diz que quando Miriam falou isso, a glória de Deus desceu sobre o templo. Naquele tempo era o tabernáculo ainda, né? Que era o templo móvel, né? E quando Deus vinha ali para se manifestar, descia uma nuvem, a Bíblia diz, ou uma cerração grossa. Descia ao ponto das pessoas não conseguirem enxergar a tenda. Chegava só a nuvem. Quando as pessoas viam que a nuvem descia, o que é que eles entendiam? Deus chegou. Quando os caras viram Deus descendo, e eles ali discutindo. Araão, muito safo. Irmão, Araão era safo e Miriam era idiota. Mas Araão era safo. Quando ele viu a nuvem, ele já sabia que o bicho ia pegar para o lado dele. O que ele fez, irmão? A Bíblia diz que ele se joga no chão, com a cara no pó, e já começa a pedir misericórdia. Ele já sabia que o pau ia atorar para o lado dele, não é trouxa? Porque se você acha que Deus não tem lado, você está muito enganado. Deus sempre está do lado certo. Não se engane. Miriam ficou de boa, irmão. Não, eu estou certo. Moisés está errado. Aí Deus chamou Miriam, falou, Miriam, come here, my sister. Come on. Vem cá, Miriam. Eu quero falar com você. E Miriam foi indo. Aí Deus falou, tu disse que é profeta, né? Eu falo contigo em sonho, te dou visão, revelação. É verdade. Mas, irmão, quando Deus fala mais, ai, Jesus amado. Mas, ele disse, Moisés é meu amigo. E os caras falam que Deus não faz acepção de pessoa, irmão. Eu não sei quem é o idiota que ensinou isso. Que Deus não faz acepção de pessoa, irmão. Né? Moisés, Miriam, é meu amigo. E eu falo com ele face a face. A Bíblia diz que quando Deus levantou o tom para falar com Miriam, Moisés entrou no meio e falou, não mate ela, Senhor. Não mate ela, Senhor. Tenha misericórdia. Porque Deus ia matar ela, irmão. Tem gente que brinca com Deus. Irmão, quando você fala, para de falar isso, porque Deus conhece meu coração, quem me julga é Deus. Irmão, quando você fala isso, você devia ter medo. Você devia ter temor de Deus, irmão. Porque a Bíblia diz que o julgamento de Deus, ele é pesado. Quando você está fora da presença de Deus. Quando você está errado. Quando você está pisando na bola. Não se engane, irmão. Aí Deus falou, tá bom, Moisés. Tá bom. Vou quebrar o galho da Miriam. Eu estou figurando, não estou no literal, né? Você sabe. Eu vou quebrar o galho da Miriam e não vou matar ela. Mas ela vai ficar de castigo fora do arraial 7 dias. E a Bíblia diz que quando Miriam saiu, ela já saiu branca como a neve, a Bíblia diz. Leprosa. O que é isso, irmão? Consequência. 7 dias ela ficou leprosa fora do arraial, para fora. E ninguém podia tocar nela. E chega perto. Porque ela estava cheia de lepra por todo o seu corpo. E você deve imaginar o quanto ela sofreu 7 dias e 7 noites. Quanta dor ela passou, porque dizem que essa doença é horrorosa. E ela entendeu e aprendeu durante 7 dias, refletiu muito sobre a diferença, irmão,
de estar com Deus e de ser de Deus. Que uma coisa é você fazer parte da tribo, e outra coisa é você ser chegado de Deus, irmão. É diferente. As pessoas acham que todo mundo é igual, irmão. Sacou? É só pegar uma Bíblia, pôr um terno ali na frente e vambora, o troço vai bombar. Tem gente que acha que é assim. Tem gente que pensa que é assim. É só eu vou me arrepender do meu pecado, vou vir na igreja, vou começar a dar meu dízimo e minha vida vai bombar. Vou parar de fazer as coisas erradas, que eu fiz a minha vida inteira, venho para a igreja e depois de um mês eu já vou começar a cobrar o pastor por que a minha vida não anda, por que as coisas não acontecem na minha vida, já faz 30 dias que eu estou na igreja, mas eu fiquei 30 anos lá fora ofendendo a Deus. E você tem que aprender isso, irmão. A palavra de Deus continua a mesma ontem, hoje e eternamente. E há um tempo determinado no céu e na terra para todas as coisas, irmão. Tempo de Deus. Jesus disse que um dia, para ele, é como 1000 anos. Olha o ladrão na cruz, todo mundo questiona isso. Ah, pastor, esse negócio de ficar dormindo. Mas Jesus falou para o ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ei, irmão, mas quantos milhares de anos vai levar para mim e para você o hoje de Deus? Você não sabe, cara. É de demorar 5.000 anos. Deus é eterno. O Senhor estava falando do tempo dele, não do seu. E está cheio de gente achando, mas eu acho. Aí vocês ficam bravos quando eu fico irado com certas coisas que eu escuto. Veja o que a Bíblia diz. Quando você refrear a tua boca, quando você conseguir manter a tua língua entre os teus dentes bem quietinha, você aprender que você tem 2 ouvidos, e a Bíblia diz que o ouvir é ouro e o falar é prata. E você aprender um pouquinho mais para frente nesse texto, talvez você leia o capítulo inteiro depois, que Tiago fala que a língua é o menor membro do nosso corpo, porém é o mais importante, porque ele é como o leme de um navio e ele pode levar todo o navio para o céu ou para o inferno. É a tua língua, a minha língua. Então, quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós aprendemos a conhecer a palavra de Deus, qual é a primeira coisa que muda na nossa vida? A nossa língua. Então, enquanto você não domina a tua língua, irmão, você não é um perfeito varão. Enquanto você não domina a sua boca, você não é um perfeito varão. Quando você dominar a sua boca, a sua língua, você pensou em falar, e aquilo desceu, quando chegou aqui, bateu na porta fechando. Aí, irmão, você vai estar ficando crente. Sabe quando você engole assim, que aquele troço desce rasgando? Sei vocês, né? Comigo acontece isso. Ele vem aqui assim, ó, irmão, sai do meu cérebro, vem aqui, bate na minha boca, bate de novo, eu seguro, e daí eu engulo. Isso dói, irmão. Não é fácil. Porque eu não sou hipócrita. Tenho sentimento, sou sujeito às paixões igual a vocês, a gente é todo mundo igual. Capítulo 5 desse cara aqui do Tiago fala isso. Diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, a Bíblia diz. Porém, quando ele orou, desceu o fogo do céu. Então nós estamos debaixo das mesmas paixões, todos nós. Sofremos agravos, somos injuriados, maltratados, traídos, xingados, todo mundo, irmão. Traídos. Não é só você, não. Eu também. Mas e aí, irmão? Qual vai ser a nossa reação? Como nós vamos reagir às coisas que nós não temos controle? Porque você pode controlar você. E às vezes nem nós a gente não consegue. Eu faz 2 dias já que eu estou passando mal. A minha boca está anestesiada.
minha gengiva está clara, minha boca eu estou meio branquiçado, porque eu estou com deficiência de ferro. É muito tempo, eu preciso tomar na veia. Saquinho, no soro. É difícil achar quem faça isso. E já faz uns dias que eu venho sentindo mal, porque ele vai acabando, por causa da cirurgia bariátrica. A gente tem dificuldade de absorver ele de novo. Então precisa tomar, de tempo em tempo, você vai lá e toma na veia, fica lá meia hora, aquele troço pingando, tem que tomar ferro. E a característica da falta de ferro é essa aí, fraqueza. Você vai ficando slow, vai ficando devagar, vai perdendo a força. Né? E daí a último estágio é quando a tua boca amortece. Você fica com uma sensação de gelado nos teus lábios. Parece que a tua saliva está sempre na geladeira, está gelada. É a sensação que você tem. Parece que você foi no dentista, tomou aquela anestesia, ela está amortecida. Amortece a língua. Eu tenho controle sobre isso? Não. Então, quando isso aparece, eu preciso medicar. Suplementar. Esse é o problema de suplemento alimentar. E vou levando, mas não dá tempo, eu tenho que parar, ir lá no hospital para fazer, porque não faz em outro lugar. Não consegui, não deu, semana não deu, semana passada não deu. Mas amanhã vai ter que dar, porque se eu não for amanhã eu vou ter problema. Estou no bico já. Tem coisas que você domina, outras não. Então vamos cuidar das que a gente domina. E as que a gente não domina, vamos deixar com Deus. E Deus fará por mim e por você. Através da nossa oração. E quando o Senhor perceber que nós estamos sendo capazes e estamos nos esforçando para refrear a nossa língua, para refrear o nosso ímpeto, para refrear o nosso espírito. Estamos trabalhando para melhorar como pessoas e principalmente melhorando o nosso coração, porque já nós não pensamos mal dos outros, não falamos mal, não temos maus pensamentos. Então, certamente, o juízo de Deus será diferenciado na nossa vida. Porque a Bíblia diz de maneira muito clara que aquilo que nós plantamos, isso nós colhemos. E se você já está na fase de plantar morango, irmão, louve a Deus. Você já parou de plantar pimenta, então você vai parar de comer pimenta uma hora. E a gente viveu uma vida inteira plantando pimenta. E comemos já um monte de pimenta. Aí uma hora acaba o que a gente plantou lá atrás, vai acabar. E aí vai começar a crescer aquilo que você está plantando agora. As sementes que você está lançando. O moranguinho, o pimentão verde, né? O pimentão vermelho, pimentão amarelo, só coisa gostosa de comer. Você não gosta? Eu gosto de pimentão. Eu não gosto de jiló. Jiló eu não gosto. E aí você vai lá na tua horta. Você tem horta na tua casa? Quem tem horta em casa aqui? Levanta a mão. Quem tem? Pouquinhos, né? A horta da minha casa é bem grande. Bem grande. O tio Gerson que está empenhado lá. Na nossa horta. Eu vou lá na minha horta cheia de couve, alface, beterraba, cenoura, tem de tudo. E a gente está plantando, já está no segundo ano que nós estamos tratando a terra, adubando, melhorando, aterrando, colocando mais terra. Cortamos a grama, levamos para lá, o tio Gerson sai com o carrinho de mão, junta cocô de cavalo por todo lado, vem com os carrinhos de mão, joga ali, a gente vai fazendo uma adubação natural. Aí deixa lá fora curtindo, aí quando tá bom a gente traz. O pastor sai às vezes, compra um balde de minhoca. Traz as minhocas, vai jogando na horta, e elas vão, e a coisa vai acontecendo, irmão. Aí chega uma hora que você começa o quê? A colher, irmão. A colher, fiquei tão feliz, um pé de pitanga grande assim, tá assim ó, atrás. Eu saí lá fora, ele tá com umas pitangas desse tamanho assim, irmão. Um monte, pequenininho assim ó, cheio de fruta. Fiquei tão feliz. Fui na horta, um pé de ameixa vermelha. Quem gosta de ameixa vermelha? Plantei o meu pé, estou cuidando dele, faz 3 anos que ele está lá. Eu comprei ele grande, já. Encheu de flor.
Agora eu fui lá, ele já está cheio de frutinha assim, ó, chapado. Aleluia, Jesus é bom. Os meus pés de café floriram todos. Eu plantei a semente, irmão. Está tudo assim, ó. Tudo florido. Já vou colher café esse ano. Já colhi maracujá. Essa semana eu comi um maracujá doce. Quem gosta de maracujá doce? Colher. Coisa mais gostosa do mundo. Tem um só, mas tá bom. Já comemos. Aí a pastora, vai comer? Ah, eu falei... Eu vou perguntar de novo, o que você está plantando na sua casa? O que você está plantando, irmão? Nós estamos comendo salada todo dia. Um dia é couve escura, couve clara, alface, rúcula, mostarda, tem tudo na minha casa. É uma benção. Até as galinhas lá em casa comem que se fartam. Tanto que tem. Almeirão roxo. Porque a gente plantou, irmão. Porque a gente plantou. E nós estamos colhendo. Então eu queria que você entendesse que você pode e deve fazer as escolhas da sua vida. Porque você tem o teu livre arbítrio. E você pode plantar o que você quiser na tua casa. Mas aquilo que você plantar, isso você vai colher. Amém? Fique de pé que eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Por favor. Você que está em casa também, feche os seus olhos, abra as suas mãos assim. Eu vou fazer uma oração a Deus, eu vou pedir a Deus que o Senhor coloque na tua mão um pacote de semente. Semente, isso mesmo que você está ouvindo. Para que a partir de hoje você comece a semear sementes boas. Para que quando você começar a colhê-las, eu não sei quanto tempo vai demorar, você colha bons frutos. E se você tiver fé, você vai semear essas sementes que Deus vai te dar. E quando você estiver semeando elas, você vai perceber que você está fazendo isso. Quando você for falar com uma pessoa, você vai pegar uma sementinha dessa que Deus vai te dar e você vai lançar no coração dessa pessoa. Essas sementes vão ficar guardadas dentro do teu coração. E elas vão sair da tua boca. E quando você falar com aquela pessoa que você estiver conversando, você vai lembrar que o teu coração está cheio de boas sementes. E você vai lançar elas sobre o coração das pessoas com quem você está conversando. Amém? Papai do céu, em nome de Jesus, está aqui toda a nossa igreja hoje, uma igreja de semeadores, Senhor. Eu te peço, papai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque nas suas mãos agora um saco de semente. Meu Deus, alguns estão recebendo um saquinho pequenininho, do tamanho de um saquinho de sal de 1 quilo. Mas tem alguns, Senhor, que estão recebendo um saco do tamanho de um saco de café, de 50 quilos. Outros, um saco de 30 quilos de semente. Eu não sei quanto cada um vai receber. Mas eu sei, Senhor, que todas essas sementes serão semeadas com amor, com fé. E estas pessoas que semearem, colherão 10 vezes mais na sua vida. Porque eles estão saindo para semear e semeando a boa semente do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Enche os corações de sementes boas.
Meu Deus, purifica a sua boca, quem sabe o Senhor possa mandar um anjo do céu, com uma brasa viva nas suas mãos ou numa tenaz, uma brasa que foi retirada da lareira de Deus, e essa brasa, Senhor, venha santificar a boca dessas pessoas hoje, em nome de Jesus. E tudo que venha sair da boca delas, Senhor, seja santo, seja abençoado, seja bênção, seja água doce, Pai, que jorre dessa fonte, a partir de hoje, em nome de Jesus. E que eles venham fazer discípulos do reino dos céus e do Senhor, diante de Deus, em nome de Jesus. E só quem crê diz comigo? Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sentem-se agora, irmãos, por favor. Jesus é bom. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, e se trouxeram, dê um sinalzinho com a sua mão assim. Os irmãos vão estar entregando aí os envelopes para vocês, por favor. Você que está em casa, se quiser enviar a sua oferta, o Gabriel vai colocar o Pix ali. A Manuela vai focar o telefone para que você veja e possa fazer isso. O seu dízimo, a sua oferta, caso queira, também pode enviar. Quero dar um recado, não esqueçam que quinta-feira estaremos em São João Batista, Santa Catarina. Amém? São João Batista, Santa Catarina. Faremos um culto de ceia lá. Quinta-feira. Atenção, povo de Santa Catarina. Em breve, né? Estaremos mudando a igreja de lugar. Vai sair de São João Batista e vai para Tijucas, ali do ladinho de Camboriú. A gente alugou um barracão bem grandão lá. Estamos terminando a reforma e assim que estiver pronto, a gente vai mudar de endereço. Mas até lá, estaremos em São João Batista. Um jantar com o pastor Israel. Melhor feijoada do Brasil, o pastor Israel que faz. Quer experimentar, vá no culto em São João Batista. Você vai gostar muito. Bem que é longe, mas vale a pena. Vale a pena. Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça que eu vou orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os ofertantes, dizimistas da tua igreja. Eu peço que o Senhor abençoe, papai, a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser, né, levante, trazer a sua oferta aqui, venha, por favor. Quem está para cá aqui, quem está para lá, lá, por favor. Lembra o pessoal, antes de terminar o culto, de não deixar o carro estacionado nessa rua estreita aqui, que é muito estreita e é perigoso deixar ali, alguém bater. Tá bom. Pode falar. Amém, irmãos? Deixa eu dar um aviso só para vocês, antes de encerrar. Quando vocês vierem ao culto e não tiver mais vaga no estacionamento aqui do lado, porque às vezes ele enche, né? E os irmãos trancam o portão se chegar atrasado. Eu quero pedir para vocês que vocês deixem o carro nessa rua da frente aqui, ó. Vocês não estacionem o carro nessa rua do lado. Porque ela é muito estreitinha. Semana passada a gente teve um problema, bateu o carro, deu um rolo ali, complicado. Porque o carro ficou estacionado nessa ruazinha lateral aqui, ó. Apesar dela não ter movimento, ela é escura. E os irmãos ficam aqui na frente, tem 2 obreiros que ficam aqui na frente cuidando do carro de vocês, durante todo o período, pra vocês poderem ficar no culto em paz, né? Então eles ficam aqui, fecham o portão e ficam andando aqui na frente toda a quadra. Então se você deixar lá,
eles estão sendo cuidados e vistos. Se você deixar ele lá atrás escondido, daí a gente não tem como ver, tá bom? Então eu estou pedindo para vocês, para terem essa atenção, que às vezes você chega também atrasado e larga teu carro em qualquer lugar, né? Então para você ser prudente, a gente falou sobre prudência hoje, né? Você, quem sabe, dê mais uma voltinha, ali na frente tem um retorno, né? Você vai ali, faz o retorno e deixa do lado de lá, tem bastante vaga aqui na frente, bem iluminado, e é mais seguro. E os irmãos estão aqui na frente sempre cuidando, tá bom? Então só estou pedindo para vocês que às vezes enche o estacionamento, aí não tem mais vaga, apesar de ter muitas, né? Não tem mais, que você não deixe o teu carro nessas ruazinhas laterais aqui, tá bom? Amém? Fique de pé então, que nós vamos orar para a gente agradecer a Deus. Feche os seus olhinhos, por favor, incline a sua cabeça e a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Papai do céu, quero te agradecer pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui hoje todos reunidos no teu nome. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor abençoe os nossos caminhos, que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, filhas. Meu Deus, que a tua mão poderosa venha sobre todos nós em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos cachorrinhos, os gatinhos, todos os animaizinhos que temos, que o Senhor seja ali abençoando cada um deles. Abençoa também, Senhor, a nossa vida financeira, o nosso trabalho, a empresa, o escritório, as vendas, as representações, os consultórios. Meu Deus, tudo aquilo que os teus filhos fazem, seja isso um trabalho manual ou não, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, papai, nesse tempo de dificuldade, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe, papai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, eu quero aqui também hoje apresentar a vida do nosso presidente, Senhor, que se operou, fez cirurgias hoje, está, Senhor, se recuperando, graças a Deus, muito bem. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar, Senhor, ali naquela cirurgia que o nosso presidente fez, para que seja completamente curado, para que dê tudo certo, para que vá tudo bem, Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir também pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo, Senhor, com toda a tragédia que aconteceu naquele lugar, que o Senhor possa alcançar os irmãos que ficaram doentes, que se machucaram, que o Senhor possa curar, sarar, proteger, ajudar e abençoar cada um deles no poder e autoridade do nome de Jesus. É assim, meu Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, por favor, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós hoje e sempre. Todos dizem? Amém. Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.